Bem-vindos ao Tagarelando! E aí, galerinha, tudo bom? Tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Por que duvidamos do amor de Deus para conosco? A gente começa a duvidar do amor de Deus quando comparamos o amor dele com o nosso amor. Exemplo, tem uma palavra na Bíblia, em João, capítulo 8, que é sobre a mulher que foi pega em adultério. Os fariseus levaram ela até Jesus e contou para ele que ela tinha sido pega em adultério. Eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa, condenasse ela pelo pecado dela. Só que Jesus, ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, se fosse o nosso amor, a minha primeira ação era falar, condena ela porque ela não é digna de ir pro céu, ela foi pega em adultério. Só que eu apontaria o pecado dela e esconderia o meu. E Jesus não. Ele, sabendo que todos eram pecadores, o pecado dela não era maior do que o pecado de ninguém. Todos eram pecadores. Então, o que ele fez? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele perdoou o pecado dela. Então, eu entendo que é nessa hora que a gente duvida do amor de Deus. Porque a gente está comparando o amor dele com o nosso amor. O amor dele perdoa e o nosso condena. Não foi à toa que Deus deu seu único filho pela humanidade quando ainda éramos pecadores. Se fosse eu no lugar de Deus, eu condenava todo mundo. Ninguém era digno de perdão. Só que não, o amor dele perdoa e o nosso condena. É por isso que a gente duvida tanto do amor de Deus. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. O nosso valor diante de Deus, ele não muda em hipótese nenhuma. Nós erramos muito por pensar que nosso valor diante de Deus muda de acordo com o que nós fazemos. Quando nós estamos pecando, o nosso valor diante de Deus muda. Quando nós estamos em um nível elevado espiritual, o nosso valor cresce. E não tem absolutamente nada a ver. O nosso valor diante de Deus é o mesmo, independente do nosso quadro, independente do nosso estado. A Bíblia conta uma história de um homem que tinha 2 filhos. E um desses filhos pediu para o pai dele a parte que lhe pertencia. E o pai, sem perguntar nada, simplesmente deu a parte que pertencia a ele. E a Bíblia fala que depois de um tempo, esse filho pegou a sua herança e foi embora. Foi para um lugar que ninguém sabia onde ele estava, ele não deu satisfação para ninguém e simplesmente foi embora. A Bíblia fala que ele começou a gastar o dinheiro dele com coisas que não valiam absolutamente nada. E aquele jovem perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu toda aquela herança que ele recebeu, ele perdeu gastando com coisas que não significavam nada. E a Bíblia fala que nessa cidade onde ele estava, teve uma grande fome. E aquele jovem começou a padecer necessidade. E a Bíblia fala que ele foi cuidar de porcos. Ele sentia tanta fome que ele sentia vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Pelo fato dele estar trabalhando com porcos, eu fico imaginando o cheiro daquele cara. E a Bíblia fala que em um momento ele caiu em si, ele falou, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui na lama, eu tô aqui praticamente no lixo. Eu tenho um pai, então eu posso voltar pra casa, eu vou falar pro meu pai, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas me aceita de novo. O Senhor pode me aceitar até como um trabalhador. E a Bíblia fala que ele se levantou e foi de volta pra casa. De longe, o pai dele avistou ele. E quando o pai dele viu ele, sem querer saber o que ele tinha feito, sem querer saber por que ele foi embora, o pai dele simplesmente correu e abraçou ele. O pai dele não se importou com o cheiro que ele tava, o pai dele não queria explicação, o pai dele só queria abraçar ele. E quando eu leio essa história, eu vejo que o nosso valor diante de Deus não muda. Independente de como você esteja, você é de Deus e Deus te ama como Ele sempre te amou. O amor de Deus, ele continua o mesmo. O seu valor não mudou para Deus. Você continua sendo super valioso para Ele. Eu costumo dizer que nós somos como uma nota. Se nós pegarmos uma nota de dinheiro e nós amassarmos ela continua tendo o mesmo valor. Se nós sujarmos essa nota, ela continua tendo o mesmo valor de R$2. E é a mesma coisa diante de Deus, não importa o que aconteça com a gente, não importa se nós vivemos uma vida pecaminosa, não importa se nós vivemos uma vida suja, não importa aonde a gente está, o nosso valor diante de Deus continua o mesmo. O seu valor diante de Deus continua o mesmo, independente de como você esteja. Deus me amou tanto.
vezes a gente acha que Deus deixou de nos amar, mas a verdade é que a gente deixou de reparar no amor dele. Porque se nós olharmos para qualquer lado agora, nesse instante onde estamos, nós conseguimos reparar e ver alguma demonstração do amor de Deus. Um pássaro voando é um amor de Deus ali se mostrando para mim. Eu acordando todos os dias de manhã é a demonstração do amor de Deus. E às vezes a gente quer coisas sobrenaturais para poder ter prova de que Ele nos ama. A maior coisa que Ele pôde fazer para demonstrar esse amor, Ele já fez, que foi dar seu próprio filho para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Ele olhou para nós ali sujo mesmo, e mesmo naquela situação, Ele nos amou, entregou seu filho e deu a maior prova de amor que o mundo não poderia dar, que ninguém poderia dar, porque eu tenho certeza que ninguém entregaria o seu filho para morrer por pecadores. E a gente deixa de acreditar nesse amor de Deus quando a gente para de reparar no amor de Deus, porque Ele não deixa de existir, Ele não para de se mostrar pra nós, Ele tá todo dia ali, em cada detalhe, em cada situação do nosso dia. Deus demonstra o amor dele pra gente, no sorriso de uma criança, no nascer de uma criança, na beleza de uma flor. Tudo isso é a beleza do amor de Deus, tudo isso é a demonstração do amor de Deus. Então só basta a gente reparar que Ele nos ama e que as coisas ao nosso redor estão dizendo isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi falando sobre o amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. E não esquece. Deus Jesus te ama ama. tu.